Acabamos de subir aqui a Acrópole de Pérgamo. Geralmente eles construíam essas fortalezas no alto das montanhas para defesa ou para adoração pagã também dos deuses. Lá atrás você vê a atual cidade de Pérgamo. Não é uma cidade tão grande quanto a de Esmirna. E aqui você vê as ruínas da Acrópole. E é interessante que Deus tenha utilizado justamente essa localidade, né, para compor uma das 7 igrejas do Apocalipse. Nós já falamos sobre Éfeso, passamos por Esmirna e aqui, então, eu estou em Pérgamo. Éfeso é o período da pureza apostólica. Os discípulos se mantiveram fiéis à palavra, eles preservaram a verdade revelada por Jesus. Esmirna é o período da perseguição. Quando você lê ali em Apocalipse 2, você percebe que não há sequer reprovação para Esmirna, porque de fato eram cristãos muito fiéis. Apesar das terríveis perseguições que sofreram, especialmente no período de Diocleciano, eles se mantiveram fiéis à mensagem, fiéis ao testemunho, fiéis à sua fé cristã. Aqui em cima venta bastante, como você pode perceber. Hoje a gente vem para cá com teleférico ou então com carros. Agora imagine o trabalho que tiveram os construtores de um local como esse. Pedras bastante pesadas. Então, como eu dizia, o período representado por Esmirna foi de fidelidade em meio à perseguição, em meio à prisão e morte. E Jesus ali, ele se apresenta como aquele que tem o poder sobre a morte. E diz que os vencedores não sofrerão o dano da segunda morte. A primeira morte é aquela passageira. Se Jesus não voltar logo, todos passaremos por ela. Mas para um Deus que é o Senhor da vida, ela não é problema. Deus vai ressuscitar aqueles que foram fiéis. Na volta de Jesus, os salvos serão ressuscitados. Por isso que o texto fala da segunda morte como não alcançando os salvos. E então chegamos ao período de Pérgamo, né? Representado aqui hoje por essas ruínas. Um local bastante alto, elevado. Pérgamo, exaltação, elevação. É quando, digamos assim, o jogo vira. Aqueles que eram perseguidos passam a ser parte de uma igreja oficial, reconhecida pelo imperador. E aí o inimigo, como é astuto, muda de tática. Ele não mais persegue os cristãos. E ele compromete, na verdade, o cristianismo ao trazer para dentro do povo de Deus pessoas não convertidas, a começar pelo próprio imperador, Constantino, que, como se sabe, embora tenha dito que era cristão, na verdade mantinha suas crenças e convicções pagãs. Foi Constantino quem introduziu no cristianismo a observância do domingo, depois aceita, né, pela Igreja Romana. Isso não é bíblico. É só estudar um pouco da história e perceber que, de fato, essa mudança aí, ocorrida no século IV, ela não foi promovida por nenhum discípulo, nem pelos discípulos dos discípulos. Ela é uma das crenças, né, dogmas equivocados que passaram a fazer parte do cristianismo. Depois tem a crença na imortalidade da alma e outras mais que foram oriundas aí do paganismo, né? Então, realmente, Pérgamo representa um período triste da história do cristianismo, porque a igreja começa a se corromper doutrinariamente. E é por isso que mais adiante, nós veremos isso, vai ser necessário fazer uma reforma. Mas um detalhe importante e bonito que aparece, né, em todas as igrejas, a gente percebe isso na leitura dos textos do Apocalipse, é que sempre havia um remanescente fiel. Pérgamo lá atrás. Sempre havia um remanescente fiel, sempre havia um povo que se mantinha fiel à palavra de Deus. E é com esses que Deus vai trabalhando sempre, né? Deus, ele usa esses seus servos fiéis. Não é diferente hoje, né? Embora boa parte do cristianismo tenha apostatado, embora muitas pessoas não mais se pautem pela Bíblia Sagrada, Deus espera de nós fidelidade. Que nós nos orientemos pela espada afiada que aparece no texto relacionado com a igreja de Pérgamo.
Então que nós sejamos fiéis à Bíblia, à palavra de Deus, não importando o que outros façam, né? Que Jesus seja sempre o nosso modelo. Hoje o mundo vive também, de certa forma, como vivia, como é representada a igreja de Pérgamo, né? Comprometido com ideologias, com dogmas, com ideias que não são bíblicas. E, repito, Deus espera de nós fidelidade à sua palavra. Não importa o que os outros façam, que os outros creiam, que nós nos mantenhamos fiéis à palavra de Deus, como diz o apóstolo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o tipo de reflexão que nos ocorre ao visitar aqui essa localidade de Pérgamo, ou Bérgama, como chamam os turcos.